Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Para, respira fundo, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é mais um vídeo que você vai assistir e esquecer em 5 minutos. O que está acontecendo agora, neste exato momento em que os seus olhos estão sobre essas palavras, foi planejado por mim desde antes que você viesse ao mundo. Eu organizei tudo. O dia, a hora, o lugar onde você está sentado, o dispositivo na sua mão, para que este encontro acontecesse, porque eu, o Senhor seu Deus, tenho algo urgente e poderoso para decretar sobre a sua vida hoje. Você tem passado por muita coisa, não tem? Eu sei, eu vejo. Eu nunca tirei os meus olhos de você, nem por um segundo. Deixa eu te fazer algumas perguntas. E quero que você responda com honestidade, lá no fundo do seu coração. Você já chegou ao fim do mês sem saber como ia pagar as contas? Você já sentiu aquele aperto no peito quando olhou para o seu extrato bancário e o número estava no vermelho? Você já acordou de madrugada cheio de ansiedade, com aquela sensação sufocante de que as coisas não vão mudar nunca? Você já orou, esperou, acreditou, fez o que estava ao seu alcance e ainda assim parecia que o céu estava fechado para você? Você já se pegou pensando, por que todo mundo parece prosperar menos eu? Por que a bênção demora tanto na minha vida? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você saiba de uma coisa agora. Isso está acabando, aqui, hoje, neste momento, porque eu, Deus, não me esqueço dos meus filhos, eu não abandono aqueles que colocam a sua confiança em mim, e eu não faço promessas vazias. Quando eu falo, o universo inteiro treme. Quando eu decreto, o impossível se torna possível. Quando eu libero, nenhuma força do inferno consegue segurar. E hoje, meu filho, minha filha, eu estou aqui para te anunciar algo que vai mudar o curso da sua história. O tempo da sua abundância foi liberado. Não daqui a 1 ano, não quando as coisas melhorarem, não se você fizer tudo perfeito. O decreto já saiu da minha boca. O céu já assinou o documento. O que estava retido foi solto. O que estava fechado foi aberto. O que estava bloqueado foi desbloqueado. A pergunta não é mais quando vai mudar. A pergunta agora é: você está pronto para receber? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar o que eu decretei sobre você, porque a sua espera durou tanto e o que ela produziu em você, sem que você percebesse, de que forma o inimigo agiu para te fazer desistir antes da virada, quais são os sinais que eu já coloquei no seu caminho e como você pode se posicionar para receber tudo o que foi liberado agora. Eu prometo que quando esse vídeo terminar, você não vai ser mais a mesma pessoa que começou a assistir. Essa é a minha promessa. E eu nunca quebro as minhas promessas. Escreva nos comentários: eu recebo a minha abundância hoje. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta das estratégias certas ou das informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Antes que eu te explique o que está acontecendo agora na sua vida, preciso te levar a um lugar que você nunca visitou, mas que existe de verdade. Preciso te levar ao momento antes do seu nascimento, antes do seu primeiro choro. Antes de você abrir os olhos pela primeira vez neste mundo, antes do nome que você recebeu dos seus pais, antes de tudo, porque foi lá, naquela eternidade antes do tempo começar, que eu falei sobre você.
Você acha que chegou a este mundo por acidente? Você acha que a sua existência é resultado de uma coincidência biológica? Que você nasceu por sorte, sem propósito, sem destino definido? Não, meu filho. Não, minha filha. Eu te conheço antes de te formar no ventre. Eu te separei antes de você nascer. Eu decretei o seu propósito antes que você fizesse a primeira respiração. E dentro desse decreto estava registrado algo específico, algo poderoso, algo que o inimigo passou anos tentando apagar da sua memória espiritual. A sua abundância. Sim, eu decretei abundância sobre a sua vida. Não miséria, não escassez. Não uma vida de sobrevivência onde você mal consegue chegar ao fim do mês. Não um destino de privação constante, onde cada conquista parece custar o dobro do esforço e render metade do resultado. Isso não foi o que eu planejei para você. Isso nunca foi o plano original. Quando eu soprei vida em você, quando a sua alma foi formada, quando o seu nome foi registrado nos livros do céu, estava escrito provisão, estava escrito sustento, estava escrito mais do que suficiente, não para que você acumulasse e guardasse tudo para si mesmo, mas para que a minha glória aparecesse na sua vida de forma visível, de forma que os que estão ao seu redor vissem e soubessem que o seu Deus é fiel, que o seu Deus honra os que o honram. Mas deixa eu te explicar uma coisa que muita gente não entende e que talvez seja a chave para você compreender tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Um decreto divino não é uma garantia automática de que tudo vai chegar sem esforço, sem processo, sem travessia. Um decreto divino é a palavra final que foi estabelecida no espiritual, mas precisa ser manifestada no natural através de uma jornada. José foi decretado governador, mas precisou passar pela cova e pela prisão primeiro. Abraão foi decretado pai de multidões, mas precisou passar por décadas de espera e de fé exercitada. Davi foi decretado rei, mas precisou passar pelas mãos de Saul, pelas cavernas, pelo deserto, pelas batalhas. A declaração veio primeiro, a manifestação veio depois. E entre as duas, houve um processo. Você está nesse processo agora. E eu sei que ele tem sido longo, eu sei que tem dólido, eu sei que tem dias em que você olha ao redor e parece que o decreto foi dado para outra pessoa, que a bênção foi destinada a outro filho, que você ficou de fora da lista. Mas eu preciso que você entenda, com toda a clareza que o meu espírito pode te dar agora. Você não ficou de fora. O decreto não caducou. O prazo de validade da minha palavra é eterno. E agora, neste exato momento da sua história, algo está acontecendo no plano espiritual que antecede a manifestação no plano natural. Aquele decreto que saiu da minha boca antes que você nascesse está sendo ativado, está sendo aplicado, está sendo executado. O processo que você atravessou não foi em vão. As orações que você fez no escuro não foram perdidas. As lágrimas que você derramou nos momentos em que ninguém via chegaram até mim como perfume. Cada momento de fé, cada decisão de não desistir, cada dia em que você levantou quando queria ficar deitado, tudo isso foi contabilizado. Deixa eu te contar algo que está escrito em Jeremias 29, 11. Porque essa palavra não foi escrita apenas para Israel, foi escrita para você. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso é decreto, isso é palavra estabelecida. Isso não muda com a sua situação financeira atual, isso não muda com o saldo da sua conta. Isso não muda com o desemprego, com a dívida, com o contrato que não foi renovado, com o negócio que não decolou do jeito que você esperava. Eu tenho planos para você, e esses planos são bons. Essa é a declaração divina.
o decreto que saiu da minha boca, e ele continua em vigor hoje. Mas agora, quero que você entenda algo muito prático sobre o que acontece quando um decreto divino está prestes a se manifestar. Existe um fenômeno espiritual que eu vou chamar de pressão pré-colheita. É quando tudo parece apertar mais do que o normal. É quando o inimigo ataca de formas que você nunca esperava. É quando as circunstâncias externas gritam, desiste com mais força do que nunca. E sabe por que isso acontece? Porque o diabo não tem acesso ao presente nem ao passado. Ele só age com base no que ele sabe que está prestes a acontecer. E quando ele percebe que a sua colheita está chegando, ele intensifica os ataques. Ele aumenta a pressão. Ele tenta te fazer cair exatamente antes da virada. Se você está passando por um momento assim agora, se a pressão aumentou nas últimas semanas ou meses, se parece que veio mais problema de uma vez só, presta atenção. Isso não é sinal de abandono. Isso é sinal de proximidade. Você está chegando. O inimigo sabe que você está chegando e por isso ele está com tudo. Mas eu decretei sobre você antes do seu nascimento. E o que eu decreto, nenhum inimigo desfaz. O que eu falo, o céu e a terra passam, mas não passa. E o meu decreto sobre a sua vida é esse: o tempo da sua abundância chegou. O que estava travado, destravou. O que estava fechado, abriu. O que estava sendo retido, foi liberado. E você vai ver, com esses olhos que eu mesmo te dei, você vai ver a minha glória se manifestando na sua história de uma forma que você vai ter que contar para os seus filhos, para os seus netos, para todos ao seu redor. Meu filho, minha filha, você não está lendo ou assistindo esse vídeo por acidente. Eu te trouxe até aqui porque estava na hora de te lembrar do decreto que saiu da minha boca sobre a sua vida. E agora que você ouviu, o decreto foi ativado. Ele está em movimento. O que eu falei não volta para mim vazio. Ele vai cumprir o propósito para o qual foi enviado. Recebe essa palavra agora. Coloca no seu coração. Não deixa sair. Porque o que começa no espiritual logo vai aparecer no natural. E quando aparecer, você vai saber que foi eu, meu amado filho, minha amada filha. Eu sei que você tem uma pergunta que guarda dentro do coração há muito tempo. Uma pergunta que você às vezes tem vergonha de fazer em voz alta, mas que existe lá, no silêncio da sua mente, quando você está sozinho. Por que demorou tanto, Deus? Por que eu precisei esperar tanto tempo? Por que outras pessoas recebem rápido e eu espero e nada? Hoje eu vou responder essa pergunta e a resposta pode surpreender você, mas vai libertar você de uma vez por todas. A espera não foi punição. A espera foi produção. Deixa eu repetir isso, porque você precisa deixar entrar de verdade. A espera não foi punição. A espera foi produção. Tudo o que você passou enquanto esperava, cada mês difícil, cada conta que não fechou, cada projeto que não deu certo, cada plano que desmoronou antes de decolar, nada disso foi acidente. Nada disso foi falha minha. Nada disso foi porque eu te esqueci ou porque eu não quis te abençoar. Tudo isso foi parte de um processo de construção que precisava acontecer antes que a abundância chegasse. Porque a abundância que eu tenho preparado para você é grande demais para o tamanho que você era antes da espera. Pensa comigo. Quando você planta uma árvore frutífera, ela não dá fruto no dia seguinte. Você rega, aduba, cuida, poda, espera. E existe um tempo de silêncio, onde olhando de fora, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, embaixo da superfície, as raízes estão crescendo. Se você arrancar a árvore para ver se as raízes cresceram, você mata a planta. Você precisa confiar no processo que está acontecendo embaixo, no lugar que você não vê, para que um dia a árvore apareça forte, plantada, cheia de fruto. Você foi essa árvore. E a espera foi o tempo de enraizamento.
Mas quero ser ainda mais específico, porque eu sei que quando você está sofrendo, explicações genéricas não bastam. Você precisa saber o que exatamente foi produzido em você durante essa espera. E eu vou te dizer, a primeira coisa que a espera produziu em você foi caráter. Caráter não se forma na prosperidade fácil. Caráter se forma quando você tem que escolher fazer o certo, mesmo quando está quebrado. Quando você tem que manter a integridade mesmo quando seria fácil ceder. Quando você tem que honrar os seus compromissos, mesmo quando o dinheiro está curto. Quando você tem que tratar bem as pessoas mesmo quando está desiludido com a vida. Cada situação difícil que você enfrentou foi um exercício de formação de caráter. E agora, antes que a abundância chegue, você já tem o caráter para sustentá-la. Porque sabe o que acontece quando uma pessoa recebe grande prosperidade sem ter o caráter formado para sustentá-la? Ela perde, ela recebe e não sabe administrar. Ela chega ao destino, mas não tem estrutura para ficar lá. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, e por amor a você, eu não deixei isso acontecer na sua vida. Eu te formei primeiro, eu te estruturei primeiro. Eu construí o alicerce antes de erguer as paredes. A segunda coisa que a espera produziu em você foi dependência genuína de mim. Sabe o que acontece com muitos filhos meus quando estão em tempos de abundância? Eles se esquecem de mim. Não de forma intencional, muitas vezes, mas as orações ficam mais curtas, os momentos de busca ficam mais raros, a vida fica agitada, as conquistas chegam. E vai se criando uma distância silenciosa entre o filho e o pai. Eu não quero isso para você. Eu quero que quando a sua abundância vier, você venha ainda mais próximo de mim e não mais distante. E a melhor forma de garantir isso é que antes da abundância, você aprenda a depender de mim de forma total. Que você aprenda a me buscar não pelo que eu posso te dar, mas porque você realmente precisa de mim. Que a sua oração deixe de ser um protocolo e se torne uma respiração. Que a minha presença deixe de ser um recurso de emergência e se torne o seu lar. A espera fez isso em você. E agora, quando a abundância vier, você vai saber de onde ela vem. Você não vai se esquecer, porque foi nessa travessia que você aprendeu que sem mim você não pode fazer nada. A terceira coisa que a espera produziu em você foi sabedoria prática. Você aprendeu a fazer muito com pouco. Você aprendeu o valor real de cada recurso. Você aprendeu a priorizar, a discernir, a tomar decisões sob pressão. Você aprendeu o que importa de verdade e o que é supérfluo. Você aprendeu quem realmente está com você nos momentos difíceis e quem só aparece quando as coisas vão bem. Essa sabedoria prática que você acumulou durante a espera vai ser fundamental para administrar o que está vindo. Porque abundância sem sabedoria é um desastre, mas abundância com sabedoria é um legado. A quarta coisa que a espera produziu em você foi compaixão. Você passou por dificuldade. Você sabe o que é a angústia de não ter. Você sabe o que é acordar sem saber de onde vai vir o sustento do dia. Você sabe o que é a vergonha silenciosa de não conseguir dar aos seus filhos o que você gostaria de dar. E essa experiência te tornou sensível à dor do próximo de uma forma que nenhum discurso, nenhuma pregação e nenhum livro poderia ter feito. Quando a sua abundância chegar, você vai ser diferente. Você vai enxergar o que está acontecendo por trás dos olhos das pessoas ao seu redor. Você vai ter a disposição de ajudar, de compartilhar, de ser instrumento da minha provisão para outros, porque você sabe o que é precisar. E é exatamente esse tipo de filho que eu quero abençoar com abundância. O filho que vai usar a bênção para abençoar. A quinta coisa que a espera produziu em você foi fé provada. Não é difícil ter fé quando tudo está indo bem. Qualquer um consegue confiar em mim quando o salário cai na conta, quando os projetos dão certo, quando a saúde está plena e as relações estão harmoniosas.
A verdadeira fé é a que persiste quando nada faz sentido. É a fé que diz, eu creio, mesmo quando os olhos não veem nada. É a fé que levanta de manhã e ainda ora, mesmo quando a oração de ontem parece que não foi respondida. É a fé que escolhe me louvar no deserto, porque sabe que o deserto tem uma saída. Você desenvolveu essa fé. Pode não parecer, mas você desenvolveu. O simples fato de você estar aqui, assistindo esse vídeo, ainda crendo, ainda ouvindo o que eu tenho a dizer, isso é evidência de uma fé que resistiu. E essa fé provada é o que abre as portas da minha provisão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o remunerador dos que o buscam. Você buscou, você creu, você resistiu. E agora chega o tempo da remuneração. Quero que você entenda. Você não é a mesma pessoa que começou essa espera. Você cresceu, você foi lapidado, você foi refinado. Como o ouro que passa pelo fogo e sai mais puro, mais brilhante, mais precioso, você saiu desse processo mais forte, mais sábio, mais maduro, mais preparado. E agora, com tudo isso que a espera produziu em você, o tempo da sua abundância foi declarado aberto. O decreto saiu da minha boca e o céu está em movimento para a sua vida. Escreva nos comentários: minha espera produziu em mim, eu estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha. Agora eu preciso te falar sobre algo que vai clarear muita coisa que aconteceu na sua vida. Algo que, quando você entender, vai fazer tudo fazer sentido de uma forma que nunca fez antes. Eu preciso te falar sobre o inimigo e sobre por que ele investiu tanto esforço e tanto tempo tentando te destruir, te desviar, te desanimar e te fazer desistir. O diabo não é onisciente como eu sou. Ele não sabe o futuro da forma que eu sei. Mas ele é astuto, ele é experiente. E ele tem uma habilidade muito específica. Ele consegue ler os decretos espirituais que foram estabelecidos sobre a vida de um filho meu. E a partir disso, ele age preventivamente para tentar interromper a manifestação desses decretos. Deixa eu simplificar. O inimigo sabia do decreto que eu estabeleci sobre a sua vida antes mesmo que você soubesse. Ele leu o potencial que eu depositei em você. Ele viu o chamado, o propósito, a unção, a destinação. E com base nisso, ele montou uma estratégia específica para a sua vida, com o único objetivo de fazer você chegar ao dia da sua manifestação completamente destruído, desiludido, sem força, sem fé e sem vontade de receber. Pensa em Moisés. Quando eu estava preparando o libertador do povo de Israel, o faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus. Por quê? Por que matar bebês inocentes? Porque o inimigo, operando através de Faraó, sabia que havia um libertador chegando e tentou interceptá-lo antes que ele pudesse cumprir o propósito. Mas o decreto do céu era mais forte que o decreto da terra, e Moisés sobreviveu. Pensa em Davi. Quando eu o ungi para ser rei, Saul passou anos tentando matá-lo. Anos. Davi viveu como fugitivo, escondido em cavernas, rodeado de pessoas desesperadas, perseguido por aquele que deveria protegê-lo. Por que Saul era tão obcecado em eliminar Davi? Porque o inimigo sabia que Davi era o rei escolhido, que em Davi estaria a linhagem que levaria à vinda do meu filho. E por isso usou Saul para tentar destruí-lo antes que o propósito se cumprisse. Agora, olha para a sua história. Olha para o que você passou. As portas que fecharam bem na sua frente quando estava prestes a abrir. As traições que vieram de pessoas em quem você confiava. Os projetos que desmoronaram no exato momento em que estavam começando a crescer. Os problemas de saúde que vieram nos piores momentos. Os relacionamentos que se destruíram quando você mais precisava de apoio. A depressão que tentou te paralisar. O medo que tentou te silenciar. A vergonha que tentou te isolar.
Não foi coincidência. Nada disso foi acidente. O inimigo estava trabalhando de forma sistemática e deliberada para te destruir antes da virada, porque ele sabe o que está escrito sobre você e ele queria te eliminar antes que você chegasse até aqui. Mas meu filho, minha filha, você chegou até aqui. O inimigo fez tudo o que pôde e você ainda está aqui, em pé, ainda crendo, ainda buscando, ainda ouvindo a minha voz. Isso não é pequeno, isso é vitória. Isso é evidência de que o decreto que eu estabeleci sobre você é mais forte do que qualquer estratégia do inferno. Agora quero que você entenda as táticas específicas que o inimigo usou contra você, para que você possa identificá-las e rebatê-las com autoridade. A primeira tática foi a comparação. Ele fez você olhar para as vidas dos outros, a casa do vizinho, o carro do colega, a viagem do amigo que postou nas redes sociais e te sussurrou: viu? Eles conseguiram e você não. Eles estão prosperando e você está estagnado. Será que Deus te esqueceu? Será que a promessa é para eles, não para você? A comparação é veneno para a fé. Ela distorce a sua percepção. Ela faz você perder o foco do seu próprio caminho para ficar olhando o caminho do outro. E pior, a comparação mente. Você não sabe o que está por trás da foto bonita. Você não sabe as dívidas que estão por trás da aparência de prosperidade. Você não sabe o que o outro está pagando para manter aquela vida que parece tão boa. E mais do que isso, o tempo deles não é o seu tempo. O processo deles não é o seu processo. O que eu preparo para você é único, é específico, é personalizado para a sua história. Não dá para comparar. A segunda tática foi a desistência progressiva. O inimigo não costuma atacar de frente, de uma vez só. Porque se ele fizer isso, você se levanta, ora, busca reforço e resiste. O que ele faz é algo muito mais sutil. Ele desgasta aos poucos. Ele vai tirando pequenas coisas da sua rotina espiritual. Primeiro a oração da manhã, porque você está muito cansado. Depois o culto da semana, porque você está muito ocupado. Depois a leitura da Bíblia, porque você está muito preocupado com outras coisas. E aos poucos, sem que você perceba, vai se criando uma distância entre você e eu. E quando você está distante de mim, você fica vulnerável. Você começa a ouvir mais a voz do medo do que a minha voz. E aí a fé vai murchando. A terceira tática foi a dúvida sobre a sua identidade. Você não é merecedor. Você tem uma história suja demais para ser abençoado. Olha o que você fez no passado. Olha as vezes que você falhou. Olha as promessas que você quebrou. Deus pode abençoar outros, mas você, com essa história toda, essa é uma das mentiras mais cruéis que o inimigo usa, porque ela ataca não a sua fé, mas a sua identidade. E quando você não sabe quem você é em mim, quando você não sabe que o meu amor por você não depende da sua perfeição, você começa a se afastar da bênção por achar que não merece. Mas escuta o que eu te digo agora. A bênção que eu decreto sobre a sua vida não é baseada no seu merecimento. É baseada na minha graça. Não é baseada na sua perfeição. É baseada no sangue do meu filho, que foi derramado para que você pudesse ter acesso a tudo o que eu preparei para você. Você não precisa ser perfeito para ser abençoado. Você precisa estar em comunhão comigo, crendo na minha palavra, andando no meu caminho. E eu faço o resto. A quarta tática foi o atraso estratégico. O inimigo tentou te fazer chegar ao tempo da sua colheita exausto, sem recursos, sem relacionamentos de apoio, sem saúde emocional, para que quando a porta se abrisse, você não tivesse força para entrar. Por isso, os ataques vieram de forma acumulada, de forma intensa, de forma que parecesse não ter fim. Problema em cima de problema. Desafio em cima de desafio. Para te desgastar antes da virada. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Eu sou o restaurador das forças. Eu sou o que dá poder ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu sou o que renova como a águia. E agora, enquanto você ouve a minha voz, eu estou restaurando em você tudo o que o inimigo tentou roubar. A alegria está voltando, a fé está se reacendendo, a disposição está se renovando, a esperança está florescendo de novo. E quando o decreto se manifestar, você vai estar forte, você vai estar pronto, você vai entrar com tudo. Não tema o inimigo, meu filho, minha filha. Ele investiu muito contra você, sim, mas ele perdeu. Porque o que eu decreto, ele não tem poder para desfazer. E o decreto sobre a sua vida está em vigor. O tempo da sua abundância foi liberado. E agora, com tudo isso que você passou e sobreviveu, você vai entrar nessa nova fase mais forte do que nunca. Meu querido filho, minha querida filha. Existe uma confusão muito grande, inclusive dentro da igreja, sobre o que é abundância e de onde ela vem. Tem pessoas que acham que abundância é algo que acontece por sorte, que os ricos simplesmente tiveram sorte, que a prosperidade é aleatória, que cai na vida de algumas pessoas por acaso, sem razão, sem propósito. E tem outras pessoas que acham que abundância é algo que você conquista exclusivamente pelo próprio esforço. Que se você trabalhar mais, se você for mais inteligente, se você fizer as escolhas certas, aí sim você vai prosperar. Essas duas visões estão incompletas, porque a verdade é que a abundância verdadeira que dura, que não se perde, que não traz tristeza junto, essa abundância é destino, é propósito. É algo que eu assino com o meu nome no espiritual antes de se manifestar no natural. Quero que você olhe para a vida de Ruth, uma viúva, estrangeira, sem família, sem recursos, sem perspectiva humana alguma. Do ponto de vista do mundo, Ruth era uma causa perdida. Era uma mulher condenada à miséria, à dependência, à marginalização. Mas do ponto de vista do céu, Ruth tinha um destino assinado. E esse destino incluía um homem chamado Boaz, o campos cheios de provisão, uma família restaurada e um lugar na linhagem do meu filho. O que parecia acidente, ela caiu no campo de Boaz. Não era acidente, era destino em movimento. Olha para José no Egito, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado falsamente, preso injustamente. Tudo na vida de José gritava: esse homem não vai chegar a lugar nenhum. Mas cada coisa que aconteceu, por mais dolorosa que fosse, estava posicionando José exatamente onde eu precisava que ele estivesse no momento certo. E quando chegou o momento certo, José saiu da prisão e foi direto para o palácio. Governador do Egito em um dia. Não por acidente, por destino assinado. E você, meu filho, minha filha, tem um destino assinado também. A abundância que eu decreei sobre a sua vida não é acidente. Não vai chegar porque você teve sorte. Não vai chegar apenas porque você fez tudo certo. Vai chegar porque eu assinalei o seu nome no livro da provisão. Porque antes que você nascesse, eu já havia escrito o capítulo da sua prosperidade. Mas agora eu quero ir além e te explicar o que é, de verdade, a abundância que eu decreto sobre você. Porque abundância não é só dinheiro. E você precisa entender isso. Senão você vai estar esperando uma coisa e perder de vista tudo o que eu estou te dando. A abundância que eu decreto sobre você é multidimensional. É abundância financeira, sim. Eu quero que as suas contas fechem no azul. Eu quero que você não acorde mais às 3 da manhã com o coração acelerado de preocupação financeira. Eu quero que você tenha para pagar as suas contas, para sustentar a sua família, para guardar, para ajudar outros, para investir, para construir. Isso é legítimo, isso é bíblico. Eu disse que vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Abundância inclui provisão material. Não tenha vergonha de clamar por isso.
Mas a abundância que eu decreto inclui também saúde. Um corpo forte, energias renovadas, disposição para aproveitar cada dia, libertação de doenças que tentaram roubar a sua qualidade de vida. A abundância que eu decreto inclui relacionamentos restaurados, família reconciliada, amizades que edificam, comunidade que sustenta. A abundância que eu decreto inclui paz mental, dormir e acordar com um coração tranquilo, sem aquela nuvem de ansiedade permanente que pesa sobre a sua vida. A abundância que eu decreto inclui propósito claro, saber por que você está aqui, o que fazer com os dias que eu te dei, sentir que a sua vida tem significado. Isso é a abundância completa que eu preparei para você. E tudo isso está incluído no decreto que saiu da minha boca. Agora quero te falar sobre algo muito prático. Os canais pelos quais a abundância vem. Porque o inimigo quer te fazer crer que a abundância só pode vir de uma forma específica. E quando essa forma não se realiza, ele diz que a promessa falhou. Mas a minha criatividade é infinita, e os caminhos pelos quais eu posso te trazer provisão são ilimitados. Às vezes, eu trago abundância através de um emprego novo. Às vezes, através de uma promoção inesperada no emprego que você já tem. Às vezes, através de uma ideia que vai transformar-se em negócio. Às vezes, através de um encontro com a pessoa certa, no momento certo. Às vezes, através de uma restituição de algo que foi injustamente tirado de você. Às vezes, através de uma herança. Às vezes, através de um contrato que ninguém esperava. Às vezes, de formas que você nunca imaginaria. O que você precisa fazer não é tentar adivinhar de onde vai vir. O que você precisa fazer é se manter em posição de receber. Se manter conectado a mim, obediente à minha voz, fiel no que você tem hoje e com os olhos abertos para reconhecer quando eu estiver abrindo o canal. Porque a abundância vai vir. O decreto foi dado, o destino foi assinado. E agora, com os pilares certos no lugar, com o caráter formado, com a fé provada, com a sabedoria adquirida, com a dependência genuína de mim estabelecida, você está pronto para receber tudo que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Escreva nos comentários: minha abundância é destino. Eu recebo o que foi decretado para mim. Meu amado filho, minha amada filha, uma das maiores dores que eu vejo nos meus filhos é a sensação de que eu estou em silêncio, que o céu está fechado, que eu não estou respondendo, não estou agindo, não estou se movendo na vida deles. E entendo por que essa sensação é tão angustiante. Porque quando você não consegue me ver agindo, parece que nada está acontecendo. Mas quero te revelar algo hoje que vai mudar completamente a forma como você olha para a sua vida. Eu nunca estou em silêncio. Eu nunca paro de agir. Eu nunca deixo de me mover. O que acontece é que muitas vezes eu estou falando em frequências que você ainda não aprendeu a sintonizar. Eu estou agindo através de canais que você ainda não aprendeu a reconhecer. E hoje eu vou te mostrar os sinais que eu já coloquei no seu caminho e que talvez você tenha passado por eles sem perceber. O primeiro sinal são as pessoas que entram na sua vida de forma inesperada. Não existe encontro por acidente no meu reino. Aquela pessoa que te abordou na fila do mercado e te deu uma informação que plantou uma semente. O colega de trabalho que, em uma conversa casual, mencionou uma oportunidade. O pregador que você viu num vídeo aleatório nas redes sociais e cuja mensagem foi exatamente sobre o que você estava vivendo. O amigo que te ligou num momento em que você estava no fundo do poço e disse exatamente o que você precisava ouvir. Eu estava em tudo isso. Eu orquestrei tudo isso. Eu uso pessoas como mensageiros da minha vontade. Assim como usei Jetro para dar conselho a Moisés. Assim como usei Barnabé para dar uma segunda chance a Paulo. Assim como usei uma serva israelita para falar sobre Eliseu para Naamã. Presta atenção nas pessoas que entram na sua vida.
Algumas delas são mensageiras do que está por vir. O segundo sinal são os sonhos e as intuições. Eu falei com Jacó em sonhos. Eu falei com José em sonhos. Eu falei com Maria e com José, pais do meu filho, através de sonhos. E eu ainda falo com meus filhos dessa forma hoje. Você já acordou de um sonho que ficou com você por dias, com aquela sensação de que tinha uma mensagem ali, mas você não sabia decifrá-la? Você já teve aquela intuição forte, aquele sentir no espírito que algo estava prestes a mudar? Esse sou eu te alcançando. Esse é o meu espírito operando dentro de você para te guiar, para te preparar, para te avisar. Não descarte os seus sonhos como apenas sonhos. Não ignore as suas intuições espirituais como besteira da sua cabeça. Aprenda a cultivar a sensibilidade espiritual. Aprenda a me perguntar o significado do que você está recebendo. E quando eu falar, age. O terceiro sinal são as portas que fecharam. Isso vai parecer paradoxal, mas escuta. Às vezes, as portas que fecharam foram o meu sinal mais claro de que aquele não era o caminho certo para você. Aquele emprego que você não conseguiu, que parecia perfeito, mas que na realidade teria te preso numa situação que te impedia de chegar ao que eu tinha preparado. Aquele negócio que não deu certo, que você achou que era ruína, mas que na realidade te liberou para a coisa certa. Aquele relacionamento que terminou, que pareceu devastador, mas que na realidade foi eu te protegendo de algo que te destruiria. Quando uma porta fecha na sua frente, antes de entrar em pânico, me pergunta: Pai, por que essa porta fechou? O que o Senhor está me protegendo? Às vezes a resposta é que eu estou redirecionando você para algo muito melhor. A porta fechada não é o fim, é um redirecionamento. O quarto sinal são as escrituras que saltam para você. Você já leu uma passagem da Bíblia que você já tinha lido 1000 vezes antes, mas de repente ela tomou um significado completamente novo? De repente, ela pareceu escrita especificamente para o seu momento? Aquela não foi coincidência. Aquele foi o meu espírito iluminando a palavra para falar diretamente com você no momento certo. Quando a Escritura ganhar vida dessa forma para você, para tudo, e ouve, anota, guarda no coração. Porque eu estou falando, o quinto sinal é o próprio desconforto que você está sentindo. Sou estranho? Mas é verdade. Quando você está no lugar errado, quando está numa situação que não é a que eu planejei para você, existe um desconforto profundo que nenhuma adaptação consegue aliviar completamente. É aquela sensação de que algo está errado, de que você não pertence ali, de que existe mais do que aquilo para a sua vida. Esse desconforto é o meu espírito te dizendo: não é aqui, existe mais, continua. Não anestesie esse desconforto com distrações, não o ignore com entretenimento. Ouça o que ele está te dizendo. É o meu jeito de te manter em movimento, de te impedir de se acomodar no lugar errado, de te manter em busca até chegar ao lugar certo. O sexto sinal é esse vídeo que você está assistindo agora. Pensa, você poderia estar assistindo qualquer outra coisa agora. O algoritmo poderia ter te levado para 1000 lugares diferentes, mas você chegou até aqui, até essa mensagem, até esse momento. Não foi acidente. Eu te trouxe até aqui porque era hora de te dizer: os sinais que você estava procurando, eu já coloquei. A resposta que você estava pedindo, eu já dei. A provisão que você está esperando já está em movimento. Você só precisava de olhos para ver. E agora que eu abri os seus olhos, você vai conseguir olhar para a sua história e reconhecer a minha mão em tudo, em cada detalhe, em cada encontro, em cada fechamento de porta, em cada sonho, em cada palavra que saltou para você. Eu sempre estive lá, eu nunca saí. E agora, neste momento da sua história, todos esses sinais estão convergindo para um ponto, para um tempo de virada, para o momento em que o que foi plantado vai desabrochar.
para a hora em que o que foi decretado vai se manifestar. Presta atenção, mantenha os olhos abertos, porque o que eu estou liberando na sua vida agora vai aparecer através de canais que você precisa estar sensível para reconhecer. E quando aparecer, você vai saber, foi Deus, só podia ser Deus. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha. Se você entender o que eu vou te ensinar neste capítulo, vai mudar completamente a forma como você vive a fé. Vai mudar a forma como você ora. Vai mudar a forma como você interpreta os momentos de aparente silêncio e aparente imobilidade. E vai te dar uma paz que transcende o entendimento, porque você vai passar a entender que o que não aparece ainda não significa que não está acontecendo. Tudo o que existe no mundo natural começou no mundo espiritual. Tudo. Antes que o universo fosse criado, ele existia no meu pensamento. Antes que a luz aparecesse, a ordem para a luz existir saiu da minha boca. Antes que Lázaro saísse do túmulo, eu já sabia que ele ia sair, porque no espiritual, a morte havia sido vencida antes que qualquer pedra fosse removida. O espiritual sempre antecede o natural, sempre. E é por isso que a sua virada, a virada que você está esperando, o ponto de mudança que você quer tanto ver na sua vida, ela já aconteceu no espiritual. O decreto já foi dado, a ordem já foi emitida. No espiritual, o que você está esperando já é uma realidade estabelecida. O que ainda está em processo é a manifestação no plano natural. Isso não é teoria teológica abstrata. Isso é realidade prática que vai mudar como você vive o dia a dia. Pensa no que aconteceu com Daniel no capítulo 10 do livro que leva o seu nome. Daniel orou e jejuou por 21 dias, e parecia que nada estava acontecendo. 21 dias de silêncio aparente. 21 dias em que, do ponto de vista natural, nada havia mudado. Mas o que Daniel não sabia, e o que o anjo revelou a ele depois, é que no primeiro dia em que Daniel orou, a sua oração foi ouvida. No primeiro dia, a resposta foi emitida. A ordem saiu do trono. Mas havia uma batalha no espiritual. O príncipe das trevas de Pérsia estava tentando impedir a mensagem de chegar. E foram necessários 21 dias de persistência de Daniel para que a batalha fosse vencida e a resposta chegasse ao plano natural. Isso significa que quando você ora e parece que nada acontece, pode ser que a resposta já saiu do trono no primeiro dia. E que existe um processo espiritual acontecendo para que ela chegue até você. A sua tarefa não é duvidar quando não vê a resposta imediata. A sua tarefa é persistir, como Daniel, sabendo que no espiritual a ordem já foi dada. Agora quero te mostrar como a virada espiritual se manifesta no natural. Porque existe um padrão que eu uso frequentemente, e quando você reconhece esse padrão, você para de se desesperar no meio do processo. A primeira fase é o decreto espiritual. É quando eu estabeleço no espiritual o que vai acontecer. É o que aconteceu na sua vida antes mesmo que você nascesse. O decreto foi dado, a abundância foi destinada. A segunda fase é o processo de preparação, que é o período que você experimenta como espera. É quando as raízes estão crescendo debaixo da terra. É quando o caráter está sendo formado. É quando a fé está sendo provada. É quando você está sendo posicionado corretamente para receber o que foi decretado. A terceira fase é o que eu chamo de ponto de transição espiritual.
Esse é o momento em que o decreto espiritual começa a se mover em direção à manifestação natural. É quando as peças começam a se alinhar. É quando as circunstâncias começam a se organizar. É quando as pessoas certas começam a aparecer. É quando as portas certas começam a se abrir. Às vezes você percebe que está nessa fase. Às vezes você só percebe olhando para trás. A quarta fase é a manifestação no natural. Quando o que foi decretado no espiritual e preparado no processo finalmente aparece no mundo real. É quando a conta fecha no azul. É quando o emprego chega. É quando o negócio decola. É quando a saúde se restaura. É quando a família se reconcilia. E a quinta fase, que poucas pessoas falam, mas que é tão importante quanto as outras, é o posicionamento pós-manifestação. É aprender a sustentar o que veio, a gerir bem a bênção, a se manter conectado a mim mesmo quando tudo está indo bem, a não se esquecer de onde veio. Você está na transição entre a segunda e a terceira fase agora. Eu estou te dizendo isso com autoridade divina. O processo de preparação chegou ao ponto de conclusão. E agora, o decreto espiritual está se movendo em direção à manifestação natural. As peças estão se alinhando. As circunstâncias estão se organizando. Você pode não estar vendo ainda com os olhos físicos, mas no espiritual está em movimento. E é por isso que você precisa, mais do que nunca agora, manter a fé firme. Porque quando você está nessa transição, o inimigo faz um último ataque desesperado. Ele sabe que está perdendo. Ele sabe que o decreto está prestes a se manifestar. E ele vai fazer tudo o que puder para te fazer desistir no último metro da corrida. Não desiste, não para, não recua. Você está mais perto do que nunca. O que começa no espiritual vai aparecer no natural. E quando aparecer, vai ser inegável, indiscutível, impossível de ser atribuído à sorte ou ao acaso. Vai ser o toque da minha mão na sua história, visível para todos. A virada já começou, no espiritual, e o natural está chegando. Escreva nos comentários: a minha virada começou no espiritual. Eu vou ver no natural. Meu amado filho, minha amada filha. Chegou a hora de ser específico, de falar com clareza sobre o que eu estou liberando agora na sua vida, não de forma vaga ou genérica, não com palavras bonitas que soam bem, mas não dizem nada concreto. Eu quero falar com você hoje como um pai que olha para o filho no olho e diz: aqui está o que eu preparei para você. E a primeira coisa que eu estou liberando é a restauração financeira. Meu filho, minha filha, eu sei o que o dinheiro representou de dor na sua vida. Sei as noites em que você ficou fazendo conta e a conta não fechava. Sei as vezes em que você teve que escolher entre uma coisa e outra porque não tinha para as duas. Sei a vergonha que você sentiu em situações onde a falta de recurso te expôs. Sei as orações desesperadas que você fez pedindo por provisão. E eu guardei cada uma dessas orações. Cada uma chegou até mim. E agora chegou a hora da resposta. A restauração financeira que eu estou liberando sobre você não é apenas o suficiente para pagar o que está em atraso. É uma provisão que transborda. Uma provisão que vai além do dia a dia. Uma provisão que vai te dar capacidade de poupar, de investir, de dar, de construir. Aquilo que o gafanhoto devorou, eu vou restaurar. As perdas dos anos passados vão ser compensadas. O que saiu de forma injusta vai voltar multiplicado. Eu estou abrindo caminhos financeiros que você nunca imaginou. Posso ser uma ideia de negócio que vai germinar na sua mente nos próximos dias. Pode ser uma oportunidade que alguém vai te apresentar. Pode ser um reconhecimento no seu trabalho que vai se transformar numa promoção ou num aumento. Pode ser um projeto que estava parado que vai finalmente se mover. Pode ser uma forma de renda que você nem imaginou ainda, mas vai chegar. E vai ser claro que foi o meu toque que abriu.
Fique de olhos abertos para o que eu vou colocar na sua frente nas próximas semanas. Não descarte nenhuma ideia que vier ao seu coração como impossível ou muito difícil. Traz tudo para a oração. Me pergunta sobre tudo, porque algumas das maiores histórias de provisão que já vi começaram com uma ideia que o filho achou pequena demais. A segunda coisa que eu estou liberando é a restauração da sua saúde. Meu filho, minha filha, você sabe que eu sou o Senhor que te sara. Esse é o meu nome, Jeová Rafa. E esse nome não é apenas uma teologia abstrata, é uma promessa prática para a sua vida. Seja qual for o estado do seu corpo agora, o cansaço crônico, a doença que está te limitando, a dor que persiste, o diagnóstico que assustou, o tratamento que parece sem fim, eu te digo, eu estou agindo. A saúde que eu estou liberando na sua vida vai além da ausência de doença. É uma vitalidade que você sentirá de dentro para fora. É o despertar de um ânimo que estava apagado. É a disposição para viver, para aproveitar os dias, para estar presente nas experiências que a vida oferece. É o sono restaurador voltando, é a energia renovada chegando, é o corpo respondendo com força ao que você precisa fazer. Continua fazendo a sua parte. Vai ao médico, segue o tratamento, cuida da alimentação, do descanso. Eu honro o seu esforço, mas sabe que ao lado de tudo isso, existe a minha mão sobrenatural agindo naquilo que os médicos não conseguem resolver sozinhos. Você não está sozinho nessa batalha pela saúde. Eu sou o médico dos médicos e eu estou contigo. A terceira coisa que eu estou liberando é a restauração dos seus relacionamentos. Algumas das dores mais profundas que existem não são financeiras nem físicas, são relacionais. É a família que se estilhaçou. É o filho que se afastou, é o casamento que parece cada dia mais à beira do precipício, é a amizade que se perdeu por motivos que hoje parecem pequenos, é o distanciamento das pessoas que você mais amava e não sabe como reconectar. São os conflitos não resolvidos que pesam como pedra no coração. Eu sou o Deus da reconciliação. Eu restaurei o relacionamento de José com seus irmãos depois de 22 anos de separação, traição e sofrimento. Eu restaurei o relacionamento de Davi com Mefibosete, o neto de Saul, honrando um pacto de amor. Eu restauro o que parecia irrecuperável. Não desiste das relações que ainda importam para você. Não encerra o livro antes do capítulo final. Porque eu tenho planos de restauração para os relacionamentos que o inimigo tentou destruir na sua vida. Pode ser que você precise dar o primeiro passo. Pode ser que precise pedir perdão, mesmo quando acha que a culpa não é inteiramente sua. Pode ser que precise estender a mão primeiro, mesmo com o risco de ser rejeitado. Mas quando você age em amor, eu ajo em poder. E o que parecia impossível de ser consertado, eu conserto. A quarta coisa que eu estou liberando é a restauração da sua paz interior. Aqui está algo que muita gente não inclui na lista das bênçãos que espera de mim, mas que eu considero uma das mais preciosas. A paz. A paz que não depende das circunstâncias externas. A paz que está lá mesmo quando o mundo ao redor está caótico. A paz que permite que você durma em meio à tempestade, como o meu filho dormia no barco, enquanto os discípulos entravam em pânico. Essa paz eu estou liberando sobre você. A ansiedade que tem roubado o seu sono vai ceder. O medo que tem paralisado as suas decisões vai se dissipar. A agonia de não saber o futuro vai ser substituída pela confiança de que o futuro está nas minhas mãos. Você vai começar a sentir, mesmo que ainda não tenha tudo resolvido, aquela quietude profunda que só vem de mim. Aquela certeza de que tudo vai ficar bem. Aquele repouso de quem sabe que Deus está no controle. E esse é o estado mais fértil para receber tudo o mais que eu estou liberando.
Porque quando você está em paz, você enxerga com clareza. Você toma decisões mais sábias. Você reconhece os sinais que eu coloco no seu caminho. Você está receptivo ao que eu tenho para te dar. O que eu estou liberando sobre a sua vida agora é completo, é real e está em movimento. Finanças, saúde, relacionamentos, paz, tudo isso faz parte do decreto que saiu da minha boca sobre você. E o que eu decreto, nenhuma força é capaz de reter. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre algo absolutamente fundamental, porque de nada adianta que o decreto tenha sido dado, de nada adianta que o céu esteja liberando provisão, de nada adianta que o tempo da abundância tenha chegado, se você não souber como se posicionar para receber. Deixa eu usar uma imagem para te ajudar a entender. Imagina que existe uma chuva abundante de bênçãos caindo do céu sobre a sua região. Mas você está dentro de casa, com todas as janelas fechadas e todos os potes virados de boca para baixo. A chuva está caindo, mas você não está colhendo. O problema não é a chuva. O problema é o posicionamento. O posicionamento correto para receber o que foi decretado para a sua vida envolve dimensões específicas. Vou te apresentar cada uma delas. A primeira dimensão do posicionamento correto é a expectativa ativa. Existe uma diferença enorme entre esperança passiva e expectativa ativa. A esperança passiva diz, quem sabe um dia Deus vai me abençoar. A expectativa ativa diz, o decreto foi dado, a provisão foi liberada. Eu estou aguardando a manifestação com certeza de que vai chegar. A esperança passiva fica sentada esperando que algo aconteça. A expectativa ativa se prepara para o que já sabe que está vindo. Quando Noé recebeu o decreto de que viria o dilúvio, ele não ficou sentado esperando para ver se ia chover. Ele começou a construir a arca. Ele se preparou ativamente para algo que ainda não havia acontecido, mas que havia sido decretado. Isso é expectativa ativa. Como você pratica a expectativa ativa em relação à sua abundância? Você começa a se preparar para receber. Se está esperando provisão financeira, começa a estudar finanças, a aprender a administrar recursos, a organizar o que tem. Se está esperando por saúde restaurada, começa a adotar hábitos mais saudáveis, a tratar o corpo com mais cuidado. Se está esperando por reconciliação, começa a praticar o perdão no seu coração. Você age como se o que eu decreei já estivesse a caminho, porque está. A segunda dimensão é a obediência nos pequenos passos. Eu geralmente não revelo o plano completo antes de você começar a andar. Eu revelo um passo de cada vez. Porque fé é caminhar sem ver o caminho todo, mas confiando que o caminho está guiando. E muitas vezes o que eu peço em primeiro lugar parece pequeno, parece insignificante, não parece ter relação com a grande bênção que você está esperando. Mas como você é fiel no pouco, eu te confio o muito. Como você honra o processo nos detalhes pequenos, eu avanço com você para os grandes destinos. Não subestime o pequeno passo que eu estou te pedindo agora. Pode ser aquela oração de 10 minutos que você está deixando de fazer por preguiça. Pode ser aquele pedido de perdão que você está adiando. Pode ser aquela decisão de integridade que seria mais fácil contornar. Pode ser aquela oferta de generosidade que você sentiu no coração, mas ainda não agiu. Cada pequeno passo de obediência é um passo em direção à manifestação do decreto. A terceira dimensão é a gratidão como portal. Isso é algo que poucas pessoas compreendem. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. A gratidão é um portal espiritual. Quando você agradece pelo que tem, você cria espaço para receber mais. Quando você reconhece a minha ação nas pequenas coisas do dia a dia, você se torna mais sensível para reconhecer quando eu agir nas grandes coisas. Comece a fazer um exercício simples. Todo dia, nomeie pelo menos 5 coisas pelas quais você é grato.
Não as grandes conquistas, as pequenas. O café que estava quente, a saúde que ainda existe, o teto que está sobre a sua cabeça, os filhos que estão bem. O dia que começou. A gratidão pelas pequenas coisas abre as comportas da minha provisão para as grandes coisas. A quarta dimensão é a comunhão constante comigo. Meu filho, minha filha, eu não quero ser um recurso de emergência. Eu não quero ser aquele pai que você só procura quando está desesperado, quando tudo deu errado, quando não tem mais nenhuma outra opção. Eu quero ser o seu lar. Quero ser o seu primeiro pensamento de manhã e o seu último pensamento à noite. Quero que a nossa conversa seja contínua, não apenas momentos formais de oração, mas um diálogo que atravessa todo o dia. E quando você vive assim, em comunhão constante comigo, você começa a perceber a minha voz nos momentos mais inesperados. Uma ideia durante o banho, uma clareza enquanto dirige, uma paz que vem do nada em meio a um momento de tensão. Uma palavra que você leu na Bíblia pela manhã que de repente faz sentido em uma situação da tarde. Isso é a nossa comunhão funcionando em tempo real. E dessa comunhão constante nascem as instruções práticas que vão te guiar para a manifestação do decreto. Porque eu sei o caminho, eu conheço cada detalhe do que precisa acontecer, eu sei com quem você precisa conversar, qual decisão você precisa tomar, qual oportunidade você precisa agarrar. E quando você está em comunhão comigo, eu consigo te guiar nessas decisões práticas de uma forma que maximiza os resultados e minimiza os erros. A quinta dimensão é a generosidade. Esse é um princípio espiritual que funciona de forma que a lógica humana não consegue explicar completamente. Quando você semeia, você colhe, e a proporção da colheita é determinada pela qualidade e quantidade da semente. O que o homem semear, isso colherá. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com abundância também ceifará. Não espere ter muito para começar a dar. Comece a dar com o que você tem agora. Não porque eu preciso do seu dinheiro, eu sou dono de tudo, mas porque o ato de dar em fé ativa um princípio espiritual de multiplicação na sua vida. Cada semente plantada com fé genuína, no lugar certo e no tempo certo, tem o potencial de produzir uma colheita que vai muito além do que você imagina. Quando você se posiciona corretamente em todas essas dimensões, expectativa ativa, obediência nos pequenos passos, gratidão, comunhão constante e generosidade, você está com os potes virados para cima e as janelas abertas. E a chuva de bênçãos que eu já fiz cair sobre a sua vida vai encontrar um receptor preparado. Escreva nos comentários: eu me posiciono para receber. Estou pronto, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha. Eu quero te contar histórias que o céu guardou para serem contadas exatamente agora, exatamente para você. Não histórias inventadas. Histórias verdadeiras, registradas na minha palavra, que carregam dentro delas a semente da fé que você precisa para receber tudo o que eu decreei sobre a sua vida. Cada história que eu vou te contar foi escolhida porque tem uma dimensão que espelha algo que você está vivendo. E o propósito é este, que ao ouvir essas histórias, você consiga enxergar a sua própria história com novos olhos. Que você veja que o que parece impossível para você já foi possível para outros que passaram por coisas ainda mais difíceis. E que o mesmo Deus que agiu naquela história está aqui, agindo agora, na sua. A primeira história é a de Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, íntegro em seu caminho, e ainda assim, em um período de tempo curtíssimo, perdeu tudo. Os filhos, os bens, a saúde, a reputação. Sua esposa lhe disse que amaldiçoasse a Deus e morresse. Seus amigos vieram ajudar e, na realidade, aprofundaram a sua dor com acusações vazias. E Jó ficou sentado na cinza, coberto de chagas, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo.
sua familiar. Talvez você não tenha perdido literalmente tudo como Jó, mas talvez você conheça aquela sensação de ter perdas acumuladas que não fazem sentido, que parecem injustas, que chegaram uma em cima da outra sem tempo de recuperar o fôlego. E em meio a tudo isso, as pessoas ao seu redor oferecem explicações que não explicam nada, ou pior, te culpam pelo que está acontecendo. O que aconteceu com Jó no final? O que o livro registra? E o Senhor restaurou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele tivera antes. O dobro, não o mesmo, o dobro. Jó terminou com mais filhos, mais bênçãos, mais prosperidade, mais anos de vida do que havia perdido. E sabe qual foi o segredo de Jó? Ele continuou falando com Deus, mesmo com raiva, mesmo com questionamentos, mesmo sem entender. Ele nunca parou de se dirigir a mim. E na minha presença, mesmo sem respostas imediatas, Jó foi sendo sustentado até que o tempo da restauração chegou. Você está fazendo isso. Você está aqui, assistindo, buscando, ouvindo. Isso é Jó dentro de você. E o Deus que restaurou Jó está aqui para restaurar você também, com o dobro de tudo que foi perdido. A segunda história é a de Elias. Elias foi um profeta de fogo, chamou chuva do céu, enfrentou 350 profetas de Baal e de Azerá sozinho, e viu o fogo de Deus descer sobre o sacrifício de forma espetacular. Era um homem de fé monumental. E então veio Jezabel, e com uma única mensagem de ameaça, Elias entrou em colapso. Fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e disse: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais." Elias estava exausto, com medo, sozinho e querendo morrer. Isso é um profeta que chamou fogo do céu. Isso mostra que a exaustão espiritual e emocional pode acontecer com qualquer um. Não é falta de fé, é humanidade. E o que eu fiz? Mandei um anjo. E o anjo não pregou um sermão sobre perseverança. Não repreendeu Elias pela sua fraqueza. O que o anjo fez foi preparar comida e dizer: "Levanta e come, porque o caminho é demais para ti." 2 atos de cuidado: comida e mais sono. Práticos, simples, humanos. E depois que Elias se alimentou e descansou, eu fui falar com ele. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, em uma voz mansa e delicada. E na voz mansa, eu lhe dei uma nova missão, um novo propósito, novos companheiros de jornada. Se você está no seu momento de Elias, exausto debaixo da sua árvore, achando que não aguenta mais, eu estou te mandando o anjo agora. Não com um sermão sobre perseverança, com cuidado, com a voz mansa que diz: "Levanta, come, descansa. O caminho ainda tem mais, mas eu estou aqui e eu vou te mostrar o próximo passo." A terceira história é a de Ana. Ana era estéril. Num mundo em que a identidade de uma mulher era quase inteiramente definida pela capacidade de gerar filhos, Ana não tinha nada para mostrar. Sua rival Penina humilhava-a constantemente. Ano após ano, a mesma dor. Ano após ano, a mesma vergonha. Ano após ano, ir ao templo e voltar de mãos vazias. E Ana foi ao templo mais uma vez, não com palavras bonitas e organizadas, com choro, com oração derramada de dentro para fora, do tipo que nem saía em voz audível, só em movimento de lábios. E o sacerdote Eli a achou bêbada e a repreendeu. Mas ela disse: "Não, senhor meu, sou uma mulher de espírito angustiado." E eu ouvi Ana, na oração que ninguém entendia, na dor que ninguém compreendia, no lugar em que ela parecia louca para os outros, eu ouvi. E Ana concebeu, e nasceu Samuel, um dos profetas mais importantes da história de Israel. Talvez você sinta que a sua oração é como a de Ana, derramada em sofrimento, sem as palavras certas, sem a eloquência certa, sem a postura certa. Saiba, eu ouço essas orações.
Eu ouço especialmente essas orações, porque elas vêm de um lugar de entrega total, onde não sobrou mais orgulho, onde não sobrou mais performance, onde só resta o clamor genuíno. O que Ana esperou veio, e o que você tem clamado nos momentos mais angustiados, nas orações que pareciam inadequadas, em que você derramou o coração sem conseguir nem formular direito as palavras, eu ouvi, e a resposta está chegando. A quarta história é a de Pedro caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, no meio do mar, lutando contra ventos contrários. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas, e Pedro fez algo ousado, pediu para ir ao encontro de Jesus. E por um momento, Pedro caminhou sobre as águas, até que olhou para o vento e as ondas, entrou em medo e começou a afundar. Muita gente usa essa história para criticar Pedro, mas eu quero que você veja o que realmente aconteceu. Pedro foi o único que saiu do barco. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Os outros 11 ficaram dentro do barco em segurança, em zona de conforto, e nunca experimentaram caminhar sobre o que devia ser impossível. Sim, Pedro afundou quando olhou para as circunstâncias. Mas Jesus estava ali, estendeu a mão imediatamente e o sustentou. E Pedro não se afogou. Pedro chegou ao lado de Jesus. Você tem olhado para as circunstâncias ao seu redor, o vento, as ondas, os problemas, e se sentindo afundar. Estende a mão. Eu estou aqui. Eu vou te sustentar. Não importa o quanto você afundou. Não importa há quanto tempo você está na luta. Não importa o tamanho das ondas que estão sobre você. Estende a mão para mim e eu vou te erguer. E depois que você está de pé de novo, vamos andar juntos sobre as águas que pareciam impossíveis. A quinta história é a sua. Eu aguardei para contar por último, porque é a mais importante. A sua história ainda não terminou. O capítulo mais poderoso ainda não foi escrito. As maiores conquistas da sua vida ainda estão à frente de você. O que você passou até aqui não é o clímax da história. É a preparação para o clímax. E sabe quem vai contar essa história um dia? Você mesmo. Para os seus filhos, para os seus netos, para os amigos, para pessoas que precisam ouvir que Deus é fiel, que os decretos do céu se cumprem, que nenhuma espera é em vão, que a virada vem, que a abundância é real. A sua história vai ser de transformação, de restauração, de superação sobrenatural, de fé que resistiu até a manifestação. E ela vai ser contada com alegria, com emoção, com a certeza de que foi Deus. Só podia ser Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final deste vídeo. E este é o capítulo mais importante de todos. Não porque os outros não importaram. Cada palavra que você ouviu foi necessária, foi parte do processo, foi parte da construção. Mas este capítulo é o capítulo da declaração, é o capítulo da virada, é o capítulo em que eu quero que você entenda com total clareza. O tempo da sua abundância chegou, e agora é hora de declarar, de receber e de não olhar para trás. Deixa eu te explicar o poder da declaração. Quando eu criei o mundo, eu não apenas pensei em luz, eu falei, haja luz. Quando eu quis que o seco aparecesse, eu falei. Quando eu quis que a terra produzisse vegetação, eu falei. A criação inteira respondeu à minha palavra falada. E eu te fiz a minha imagem e semelhança. Isso significa que a sua palavra tem poder. O que você fala sobre a sua vida importa. O que você declara sobre o seu futuro tem peso espiritual. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, isso é uma realidade espiritual e prática. As palavras que você tem falado sobre si mesmo, sobre o seu futuro, sobre as suas possibilidades, têm contribuído para moldar a realidade da sua vida. E agora, com o decreto divino estabelecido sobre você, é hora de alinhar as suas declarações com o que eu falei. É hora de começar a falar como eu falo.
É hora de começar a declarar sobre a sua vida o que está escrito no espiritual sobre você. Não, eu não sei se vai melhorar, mas a minha melhora está decretada. Não, nunca vou sair dessa situação, mas eu estou saindo. A saída está preparada. Não, Deus se esqueceu de mim, mas o decreto de Deus sobre mim está em vigor agora. Não, não merece, mas a graça de Deus me cobre e me habilita a receber. Não, já tentei tudo, mas eu confio em Deus para o que eu não consegui resolver sozinho. As suas declarações precisam mudar, porque as suas declarações anunciam para o espiritual onde você está posicionado. E quando você começa a declarar o que é verdadeiro espiritualmente, mesmo antes de ver no natural, você está ativando a fé que move montanhas. Mas quero ir além da declaração e falar sobre o receber. Receber parece simples, mas para muitos dos meus filhos é um dos maiores desafios. Porque às vezes, depois de anos de carência, se instala um padrão de pensamento que diz: isso não é para mim. Quando chegar algo bom, vai ter algum problema. Não dura. É demais para ser verdade. E quando a bênção começa a chegar, esse padrão faz o filho sabotar o recebimento. Eu quero te libertar disso hoje. Você merece receber. Não porque você é perfeito, mas porque eu decreei sobre você. Porque o sangue do meu filho te deu acesso a tudo o que está disponível no reino. Porque o meu amor por você é incondicional e inalterável. Você pode receber. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a ser saudável. Você está autorizado a ter paz. Você está autorizado a ser amado e cuidado. Não existe motivo legítimo para a sua alma continuar em modo de carência quando eu decreto abundância. Então, quando a provisão começar a chegar, quando a oportunidade aparecer, quando a porta se abrir, quando a bênção se manifestar, recebe com alegria, recebe sem culpa, recebe sem o pensamento de que é demais. Recebe e agradece. Recebe e usa com sabedoria. Recebe e semeia parte de volta. Recebe e glorifica o meu nome, ao contar para os outros o que aconteceu. E por último, não olhe para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás para Sodoma, que estava sendo destruída, ela se transformou em estátua de sal. Eu não conto essa história para assustar você. Conto porque ela carrega uma verdade poderosa. Quando Deus abre uma nova fase, você não pode ficar preso às imagens do que ficou para trás. Você vai ter saudade de algumas coisas da fase que está encerrando. Talvez. Vai ter momentos em que vai querer entender por que as coisas foram do jeito que foram. Provavelmente. Vai ter pessoas que vão tentar te chamar de volta ao que você era, que vão ter dificuldade de te ver na nova fase. Sim, mas você não pode viver de olhos no retrovisor quando eu estou abrindo a estrada à sua frente. Não olha para trás, para a escassez e sente falta dela. Não olha para trás, para os padrões de sofrimento como se fossem a sua identidade. Não olha para trás, para os ciclos de dificuldade como se você pertencesse a eles. A escassez não é a sua identidade. A carência não é o seu destino. O sofrimento não é o seu lar permanente. Isso foi a travessia, não o destino. O destino foi decretado. É a abundância, é a provisão, é a saúde, é os relacionamentos restaurados, é a paz que transborda, é a alegria que voltou, é a força renovada, é o propósito claro, é a vida em abundância que o meu filho disse que veio para te trazer. Então agora, meu filho, minha filha, eu faço uma convocação sobre a sua vida. O tempo da sua abundância chegou. O decreto saiu da minha boca antes que você nascesse e está em vigor agora. A sua espera foi necessária e produziu em você tudo o que você precisava para sustentar o que está vindo. O inimigo tentou de tudo e falhou, porque o que eu decreto, nenhum inimigo desfaz. Os sinais já estão no seu caminho.
A virada já começou no espiritual e está se manifestando no natural. Eu estou liberando finanças, saúde e restauração sobre a sua vida agora. Você está posicionado para receber. As histórias do céu confirmam que o que parece impossível sempre foi possível comigo. E agora chegou a sua vez. Declara comigo agora, em voz alta. Fala. O tempo da minha abundância chegou. O decreto de Deus está em vigor sobre minha vida. Eu recebo tudo o que foi preparado para mim. Finanças, saúde, restauração, paz e propósito, eu recebo agora e não olho para trás. Isso é a declaração que o céu está esperando ouvir da sua boca. E quando você declara com fé, você ativa o que está em movimento no espiritual para se manifestar com velocidade no natural. Seja firme, seja fiel. Continue em comunhão comigo. Continue declarando. Continue semeando. Continue recebendo com alegria, porque o que começou hoje não para mais. Escreva nos comentários. O tempo da minha abundância chegou. Eu recebo e não olho para trás. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garante a sua.